O Veredicto, por Franz Kafka. Edição comentada. Tradução, organização, prefácio e notas de Marcelo Bax, LIPM Pocket. O Veredicto, que também é conhecido como O Julgamento. Canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, considerem contribuir para que ele possa continuar sendo feito. Os links, tanto para me ajudar financeiramente quanto para a compra de livros, estão no descritivo. Muito obrigada pela presença. Foi num domingo pela manhã, na mais bela primavera. George Bendeman, um jovem comerciante, estava sentado em seu quarto particular no primeiro piso de um dos edifícios mais baixos e simples que se estendiam ao longo do rio, formando uma fila e se diferenciavam apenas pela altura e pela cor. Havia acabado de terminar uma carta a um amigo de juventude, que se encontrava no estrangeiro. Fechou-a numa divertida lentidão e olhou, com o cotovelo apoiado sobre a escrivaninha, pela janela, em direção ao rio, à ponte e às elevações em seu verde pálido na outra margem. Ele pensava em como aquele amigo, insatisfeito com sua situação na pátria, já há anos havia literalmente se refugiado na Rússia. Ora gerenciava uma firma em São Petersburgo, que de início havia andado muito bem, mas há tempos parecia ter empacado, conforme o amigo se queixava em suas visitas cada vez mais raras. Assim, ele se matava trabalhando em vão no estrangeiro. A barba cerrada e estranha apenas fazia esconder mal o rosto bem conhecido desde os anos da infância, cuja pele de cor amarelada parecia denunciar uma doença progressiva. Conforme contou, não tinha alcançado uma verdadeira ligação com a colônia de seus compatriotas que viviam por lá, mas, do mesmo modo, quase nenhum contato social com as famílias nativas do lugar, de maneira que acabou tendo de se arranjar como celibatário. O que deveria ser escrito a um homem desses, que visivelmente havia saído dos trilhos, tinha de ser lamentado, mas ao qual não se poderia, em todo caso, ajudar? Será que ele deveria ser aconselhado a voltar para casa? A levar sua vida por aqui? Voltar a retomar todas as suas velhas relações de amizade, para o que não havia nenhum impedimento, e, de resto, confiar na ajuda dos amigos? Mas isso não significava nada mais do que lhe dizer, ao mesmo tempo, de maneira mais cuidadosa, mas tanto mais humilhante, que as tentativas que havia empreendido até agora haviam fracassado, que era necessário, enfim, pô-las de lado, que devia voltar e deixar que os outros o fitassem pasmos, de olhos esbugalhados, na condição daquele que voltou para sempre. Que só os seus amigos entendiam algo, e que ele era uma criança idosa, que simplesmente devia se resignar a seguir os amigos exitosos que haviam permanecido na pátria. E será que é demais? Todo aquele flagelo imposto a ele teria algum propósito ao final? Talvez, inclusive, nem fosse possível trazê-lo de volta para casa. Ele mesmo já dissera que não entendia mais o sistema de vida na pátria, de modo que, ao fim, se dedicaria a ficar, apesar de tudo, em seu estrangeiro, amargurado com as recomendações e afastado ainda mais de seus amigos. Caso seguisse de verdade o conselho e fosse, naturalmente sem intenção, mas devido aos fatos, oprimido por aqui, não se encontrasse bem nem na presença dos amigos, nem na ausência deles, sofresse de vergonha, não tivesse mais de fato, a partir de então, nem amigos, nem pátria. Não era muito melhor para ele, dada a situação, ficar no estrangeiro onde agora estava? Alguém poderia pensar, vistas as circunstâncias, que ele conseguiria seguir em frente de verdade
e progredir por aqui? Devido a isso tudo, não se poderia fazer a ele, caso ainda se quisesse manter com ele uma ligação intacta, pelo menos através de cartas, nenhuma notificação mais precisa, como se as faria, sem nenhum temor, a algum conhecido bem distante. Agora já havia passado mais de 3 anos que o amigo não voltara à pátria, e ele esclarecia o assunto de um modo bastante precário, com a insegurança da situação política na Rússia, que não permitia, inclusive, a mais curta ausência de um pequeno homem de negócios, ao passo que centenas de milhares de russos andavam tranquilos por aí, no mundo. Mas, no decorrer desses 3 anos, havia mudado muita coisa, sobretudo na situação de George. Do falecimento da mãe de George, acontecido há cerca de 2 anos, depois do qual George passou a viver com seu velho pai em economia comum, o amigo ainda ficara sabendo. O havia impresso seus pêsames numa carta, com uma secura tal que só poderia ter seus motivos no fato de que o luto por um acontecimento semelhante torna-se completamente inimaginável no estrangeiro. Desde aquele tempo, Jorge passara a encarar sua firma, bem como o resto de suas coisas, com uma determinação bem maior. Talvez o pai, enquanto a mãe ainda era viva, por querer deixar valer apenas sua própria opinião na firma, tivesse impedido uma atuação verdadeira da parte dele. Talvez o pai, desde a morte da mãe, embora ainda continuasse a trabalhar na firma, tivesse se tornado mais reservado. Talvez, o que inclusive era bastante provável, alguns acasos felizes tivessem passado a desempenhar um papel de longe mais importante. Em todo caso, no entanto, a firma havia progredido muito e de um modo totalmente inesperado nos 2 últimos anos. O número de empregados teve de ser duplicado, o faturamento havia aumentado em 5 vezes e, sem dúvida, estavam diante de um progresso ainda maior. Mas o amigo não tinha nenhuma noção a respeito dessa mudança. Nos primeiros tempos e pela última vez naquela carta de pêsames, ele sempre quis convencer George a emigrar para a Rússia e propagar as boas perspectivas que havia, sobretudo em relação ao ramo de negócios de George em São Petersburgo. As cifras eram desprezíveis se comparadas ao volume de negócios que a firma de George de momento efetivava. Mas George não tinha nenhuma vontade de escrever a seu amigo acerca de seus sucessos financeiros. E caso o fizesse agora, depois de tanto tempo, a coisa, por certo, teria um aspecto ainda mais estranho. De modo que George limitou-se sempre a escrever ao amigo sobre fatos sem importância, como aqueles que se ajuntam de maneira desordenada na lembrança quando a gente se põe a pensar numa calma manhã de domingo. E ele não queria nada mais do que deixar intocada a ideia que o amigo parecia ter feito sobre sua cidade natal desde que partira, e com a qual se mostrava resignado e satisfeito. Assim ocorreu a George comunicar ao amigo 3 vezes, em cartas bastante distantes uma da outra, o noivado de um homem qualquer com uma outra moça qualquer. Até que, enfim, entretanto, e totalmente contra as intenções de George, o amigo passou a se interessar por aquela esquisitice. Mas George preferia lhe escrever a respeito de coisas desse tipo do que confessar que ele mesmo havia noivado há 1 mês com uma certa senhorita Frieda Brandenfeld, moça de família abastada. Por várias vezes falou com sua noiva a respeito desse amigo e sobre a peculiar troca de correspondências em que se encontrava com ele. «Então ele sequer virá ao nosso casamento», disse ela. «E mesmo assim, eu tenho o direito de conhecer todos os teus amigos.» «Eu não quero incomodá-lo», respondeu George. «Compreenda-me, hein? Provavelmente ele até viesse, pelo menos é o que eu acredito que aconteceria. Mas ele haveria de se sentir obrigado e prejudicado. Talvez sentisse inveja. E com certeza ficaria insatisfeito e incapaz de vencer algum dia essa insatisfação e voltar sozinho para onde está.» «Sozinho. Sabes o que significa isso?» «Sim. Mas será que ele não pode ficar sabendo de nosso casamento de um outro jeito?»
Isso eu não posso, de qualquer maneira, impedir. Mas pelo seu modo de vida, isso se torna bastante improvável. Se tu tens amigos assim, Jorge, não deverias nem ter noivado. Sim, isso é culpa de nós dois. Mas nem mesmo agora eu queria que fosse diferente. E quando ela, respirando de maneira sôfrega sob seus beijos, ainda dizia: "Na verdade, isso me magoa", ele pensou que, na verdade, não havia problema nenhum em escrever tudo ao amigo. "É assim que eu sou, e é assim que ele deve me aceitar", dizia a si mesmo. "Não posso recortar de dentro de mim um homem que fosse, talvez, mais adequado à amizade com ele do que eu mesmo sou." E, de fato, noticiou ao amigo, na longa carta que escreveu naquele domingo pela manhã, o ocorrido noivado com as seguintes palavras: "A maior das novidades eu guardei para o final. Fiquei noivo de uma certa senhorita Frieda Brandenfeld, moça de família abastada, que se estabeleceu por aqui apenas muito tempo depois da tua partida e que, portanto, mal deves conhecer. Ainda haverei de ter oportunidade de te comunicar mais detalhes a respeito de minha noiva. Que por hoje baste a notícia de que estou feliz de verdade e que em nossa relação mútua apenas mudou algo no sentido de que tu, ao invés de encontrar em mim um amigo totalmente comum, haverás de encontrar em mim um amigo feliz. Além disso, terás em mim a noiva, que manda te cumprimentar de todo o coração e que em pouco te escreverá ela mesma, uma amiga sincera, o que não deixa de ter algum significado para um celibatário. Sei que há muitas coisas impedindo uma visita tua. Mas será que justo meu casamento não poderia ser a oportunidade exata para jogar num monte, de uma vez por todas, os obstáculos que impedem tua vinda? Mas seja como for, haja sem qualquer tipo de consideração em relação a nós, e segue apenas as tuas boas intenções." Com esta carta na mão, Jorge permaneceu por muito tempo, o rosto voltado para a janela, sentado em sua escrivaninha. A um conhecido que o cumprimentou ao passar pela arruela em frente, ele mal respondeu com um sorriso ausente. Finalmente enfiou a carta no bolso e saiu de seu quarto atravessando um pequeno corredor que levava ao quarto de seu pai, no qual ele já não havia estado há meses. Ademais, não havia obrigação que tornasse o ato necessário, pois ele encontrava seu pai com regularidade na firma. Eles almoçavam ao mesmo tempo em um restaurante. Ao anoitecer, cada um providenciava em separado o que mais lhe agradava, mas, na maior parte das vezes, quando Jorge, conforme costumava acontecer, não se reunia com amigos ou visitava sua noiva, ficavam sentados juntos mais um instantinho, cada um com seu jornal, na sala de estar comum. Jorge ficou surpreso com a escuridão que fazia no quarto do pai, mesmo naquela manhã ensolarada. A sombra era causada pelo muro alto que se erguia além do pátio estreito. O pai estava sentado junto à janela, em um canto enfeitado com diversas lembranças que recordavam a saudosa mãe, e lia o jornal, que ele segurava de lado ante os olhos, procurando com isso compensar uma fraqueza de visão qualquer. Sobre a mesa estavam deitados os restos de seu café da manhã, do qual não parecia ter consumido muito. "Ah, Jorge!" disse o pai, e foi logo ao seu encontro. Seu pesado pijama abriu-se enquanto caminhava, e as pontas tremularam à sua volta. "Meu pai continua sendo um gigante", disse Jorge a si mesmo. "Mas aqui está insuportavelmente escuro", disse ele então. "Sim, até que está escuro mesmo", respondeu o pai. "A janela também deixaste trancada?" "Eu prefiro assim, mas lá fora está tão quente", disse Jorge, como se estivesse a concluir a frase precedente, e sentou-se. O pai tirou os talheres do café da manhã e colocou-os sobre uma cômoda.
Na verdade, eu apenas queria te dizer, prosseguiu Jorge, que seguia os movimentos do velho homem, totalmente perdido, que acabei escrevendo a São Petersburgo, comunicando meu noivado. Ele puxou a carta um pouco para fora do bolso, mas voltou a deixá-la cair. Como assim a São Petersburgo? Perguntou o pai. Ao meu amigo, ora, disse Jorge e procurou os olhos do pai. Na firma, pensou, ele se mostra bem diferente daqui. Ele senta à larga e cruza os braços sobre o peito. Sim, teu amigo, disse o pai com entonação. Tu sabes bem, pai, que primeiramente eu não quis lhe revelar o meu noivado, por consideração a ele e por nenhum outro motivo. Tu sabes bem que ele é um homem difícil. Eu dizia a mim mesmo que ele até poderia ficar sabendo através de outra pessoa a respeito de meu noivado, ainda que em seu modo de vida isso seja pouco provável, e isso eu não poderia impedir, mas de mim mesmo é que ele não ficaria sabendo de nada. E agora acabaste ponderando e decidindo de outro jeito? Perguntou o pai, e deitou o grande jornal sobre a borda da janela e sobre o jornal os óculos, que em seguida cobriu com a mão. Assim, agora eu voltei a ponderar sobre o assunto. Se ele for de fato meu amigo, disse em mim mesmo, então o meu feliz noivado será uma felicidade também para ele, e por isso não tive mais a menor dúvida em comunicá-lo a ele. Em todo caso, antes de pôr a carta no correio, eu queria dizê-lo a ti. Jorge, disse o pai, e abriu a boca desdentada. Escuta aqui. Tu vieste até mim por causa disso, a fim de te aconselhares comigo. Isso sem dúvida te torna honrado, mas não representa nada. Ou é ainda pior do que nada. Se tu agora não me disseres a verdade completa a respeito de tudo. Não quero remexer em coisas que não têm nada a ver com o momento. Desde a morte de nossa cara mãe, aconteceram certas coisas bastante feias. Talvez também para elas chegue o tempo, e talvez chegue antes mesmo que nós pensemos. Na firma me escapam alguns detalhes, que talvez não sejam escondidos a mim. Não quero nem de longe aventar a hipótese de que eles sejam escondidos a mim. Já não sou mais forte o suficiente. Minha memória está cedendo. E não tenho mais a visão para dar conta de todos esses assuntos. Isso deve ser creditado primeiro ao caminho natural da natureza. E segundo, ao fato de que a morte de nossa mãezinha querida me afetou muito mais do que a ti. Mas já que estamos tratando exatamente disso, dessa carta, eu te peço, Jorge, não me decepcione. É uma insignificância, hein? Não vale sequer o tempo que gastamos. Mas não me decepcione. Tens de verdade esse amigo em São Petersburgo? Jorge levantou-se, embaraçado. Deixemos meus amigos assim. 1000 amigos não seriam capazes de substituir meu pai. Sabes no que acredito? Que não tomas cuidados suficientes em relação a ti. Mas a idade exige seus direitos. Tu és indispensável para mim na firma. Disso sabes muito bem. Mas caso a firma viesse a ameaçar tua saúde, eu a fecharia amanhã mesmo para sempre. Assim não dá. Nós temos de achar um outro modo de vida para ti, mas já a partir das coisas mais básicas. Tu sentas aqui no escuro e lá fora na sala terias uma luz maravilhosa. Dás algumas bicadas no café da manhã, ao invés de te alimentares com regularidade e te fortaleceres. Ficas sentado com a janela trancada e o ar te faria tão bem. Não, meu pai, vou buscar o médico e haveremos de seguir suas recomendações. Haveremos de trocar de quarto, tu te mudarás para o quarto da frente e eu para cá. Não será uma mudança muito grande para ti. Todas as tuas coisas serão mudadas junto. Mas tudo isso tem tempo. Agora deita-te um pouco mais à cama
que tu necessitas, sem falta, de repouso. Vem, eu te ajudarei a desvestir a roupa e tu haverás de ver que sei fazê-lo muito bem. Ou preferes ir logo para o quarto da frente para deitares na minha cama por enquanto? Isso seria, aliás, bastante razoável. Jorge estava parado bem ao lado de seu pai, que deixara a cabeça de cabelos brancos e desgrenhados afundar sobre o peito. Jorge, disse o pai baixinho, sem fazer movimento. Jorge ajoelhou-se de imediato ao lado do pai e viu as pupilas no rosto cansado do pai se dirigirem a si, imensamente grandes no canto dos olhos. Tu não tens nenhum amigo em São Petersburgo. Foste sempre um brincalhão e não te contiveste nem mesmo em relação a mim. Como poderias ter um amigo justamente lá? Não posso acreditar nem um pouco nisso. Pensa mais uma vez, pai, disse Jorge, e ergueu o pai da cadeira e tirou-lhe, fraco como ele estava, parado à sua frente, o pijama. Em pouco terão passado 3 anos que meu amigo esteve em nossa casa, nos visitando. Ainda me recordo que tu não gostaste dele de maneira particular. Pelo menos 2 vezes desmenti sua presença, ainda que justo naquele momento ele estivesse sentado em meu quarto. Eu podia entender muito bem tua antipatia em relação a ele. Meu amigo tem lá suas peculiaridades. Mas depois disso, tu voltaste logo a te distrair com ele sem nenhum problema. Naquela época, eu ainda estava tão orgulhoso pelo fato de que tu o escutavas, concordavas com ele, perguntavas coisas. Se refletires um pouco, tens de te lembrar. Ele contou histórias tão inacreditáveis em sua visita a respeito da Revolução Russa, como ele, por exemplo, em sua viagem de negócios a Kiev, e em meio a um tumulto de gente, havia visto um sacerdote sobre a sacada de um prédio, que cortou uma larga cruz de sangue em sua mão lisa, levantou a mesma mão e invocou as massas. Tu até mesmo vieste a repetir esta história aqui e ali. Enquanto isso, Jorge conseguira fazer com que o pai voltasse a sentar e havia-lhe tirado com cuidado as calças de malha, assim como as meias. Ao ver as roupas não muito limpas, fez repreensões a si mesmo por ter sido tão negligente nos cuidados em relação ao pai. E com certeza teria sido obrigação sua tomar conta da troca de roupa dele. Ainda não havia discutido ao certo com sua noiva como haveriam de encaminhar o futuro do pai, pois haviam pressuposto em silêncio que ele ficaria sozinho no velho apartamento. Mas agora se decidiu de pronto e com toda a certeza a levar o pai junto em sua futura moradia. Parecia até, caso se observasse com atenção, que o cuidado que deveria ser tomado em relação ao pai, por lá, poderia chegar demasiado tarde. Carregou o pai em seus braços até a cama. Teve um pressentimento terrível quando, durante os poucos passos que levavam até o leito, percebeu que o pai brincava com a corrente de seu relógio junto a seu peito. Não pôde deitá-lo logo à cama. Tão firme ele se agarrava à corrente do relógio. Mal estava na cama, no entanto, e tudo pareceu estar bem. Ele mesmo se tapou e depois ainda puxou a coberta até bem acima dos ombros. Não olhava para Jorge com hostilidade. É verdade, não? Tu já te lembraste dele, hein? Perguntou Jorge e inclinou a cabeça encorajando-o. Estou bem tapado agora? Perguntou o pai, como se não pudesse ver ele mesmo se os pés estavam suficientemente tapados.
de modo que te sentes bem na cama, disse Jorge, e arrumou as cobertas um pouco melhor sobre ele. Estou bem tapado? Perguntou o pai mais uma vez, e parecia estar particularmente atento à resposta. Podes ficar tranquilo, tu estás bem tapado. Não! Exclamou o pai, fazendo com que a resposta fosse de encontro à pergunta. Jogou a coberta para o alto com tal força que ela se distendeu inteira por um momento durante o voo e ficou parado em pé sobre a cama. Apenas mantinha uma das mãos segurando levemente no teto. Tu querias me tapar, eu sei, minha frutinha, mas tapado eu ainda não estou. E ainda que seja a última força que me resta, ela será suficiente para ti. Demasiada para ti. Conheço bem aquele teu amigo. Ele seria um filho segundo os desejos de meu coração. Por isso mesmo é que o enganaste durante todos esses anos. Por quê? Se não por isso? Pensas que eu não chorei por causa dele? É por causa disso que te trancas no escritório, que ninguém deve te incomodar. O chefe está ocupado, para que assim possas escrever tuas cartinhas falsas à Rússia. Mas ao pai, por sorte, ninguém precisa ensinar a desmascarar o filho. Agora mesmo achavas que conseguiste dominá-lo. Dominá-lo de tal maneira que poderias sentar-te com teu traseiro sobre ele sem que ele sequer pudesse se mover, ao decidir, senhor meu filho, que te casarias. Jorge olhou para a imagem apavorante de seu pai. O amigo de São Petersburgo, a quem o pai de repente conhecia tão bem, apoderou-se dele como nunca antes havia feito. Viu-o perdido na Rússia distante. Viu-o na porta da firma vazia e saqueada. Ainda há pouco, estava parado entre as ruínas das prateleiras, entre as mercadorias destroçadas, entre as lâmpadas a gás caindo. Por que ele teve de partir para tão longe? Mas olhe para mim! Exclamou o pai. E Jorge correu, quase distraído, até a cama, a fim de entender melhor tudo. Mas estacou no meio do caminho. Só porque ela levantou a saia, começou o pai a flautear. Só porque ela levantou a saia, essa anta nojenta! E ele levantou, a fim de representar a cena, seu próprio roupão, e tão alto que se pôde ver a cicatriz de seus anos de guerra na coxa. Só porque ela levantou a saia assim e assim, tu te grudaste a ela. Para poderes te satisfazer nela, sem seres perturbado, profanaste as lembranças de nossa mãe. Traíste teu amigo e enfiaste teu pai na cama, a fim de que ele não pudesse mais se mexer. Mas ele pode ou não pode se mexer, hã? E levantou-se com toda a liberdade, jogando as pernas para fora da cama. Ele irradiava perspicácia. Jorge estava parado num canto, o mais longe possível do pai. Há um bom tempo havia se decidido terminantemente a observar tudo com a máxima atenção, a fim de não ser surpreendido de algum jeito num volteio, por trás ou talvez por cima. Agora voltava a se recordar da decisão esquecida há muito, mas logo voltou a esquecê-la, assim como se puxa um fio curto através de um buraco de agulha. Mas o amigo ainda não foi traído! Exclamou o pai, e seu dedo indicador, se movendo para lá e para cá, reforçava a afirmação. Eu era o representante dele aqui no lugar! Comediante! Jorge gritou sem lograr se conter. Reconheceu imediatamente o dano e mordeu, em todo caso tarde, e arregalando os olhos, a língua, que ele dobrou de dor. Sim, certamente desempenho uma comédia. Comédia, bela palavra. Que outro consolo restaria ao velho e enviuvado pai? Dize! E que, para o momento da resposta, sejas ainda meu filho vivo, o que me restaria,
no meu quarto dos fundos, perseguido por empregados desleais, velho até a medula dos ossos. E meu filho, andando jubiloso pelo mundo, fecha negócios que eu mesmo havia encaminhado, dá cambalhotas de prazer e quer aparecer ante seu pai com a cara amarrada de um homem honrado. Acreditas por acaso que eu não te amei? Eu, do qual tu vieste? Agora ele se encurvará à frente, pensou Jorge. Se ele caísse fulminado... Essa palavra chispou, atravessando sua cabeça. O pai curvou-se à frente, mas não caiu. Como Jorge não se aproximou conforme ele esperava, voltou a levantar-se. Fica onde estás. Não preciso de ti. Tu pensas que ainda tens a força para vir até aqui e apenas ficas onde estás porque assim o queres. Que não te enganes nisso, hein? Eu continuo sendo mais forte. Se estivesse sozinho, talvez tivesse de desistir. Mas a mãe me deu toda a sua força. Me uni de modo esplêndido ao teu amigo e tua clientela. Eu a trago aqui, no meu bolso. Até mesmo no roupão ele tem bolsos, disse Jorge a si mesmo e acreditou poder, com esta observação, tornar-lhe o mundo inteiro impossível. Só o pensou por um instante, pois logo esqueceu de tudo. Podes pendurar-te a tua noiva e vir ao meu encontro. Eu a varro do teu lado e tu nem ficarás sabendo como. Jorge fez caretas, como se não acreditasse no que estava ouvindo. O pai apenas inclinou a cabeça para afirmar ainda mais a verdade daquilo que dizia, dirigindo-se ao canto onde Jorge estava. Como tu me entretiveste hoje, hein? Quando vieste e perguntaste se devias ou não escrever a teu amigo comunicando o noivado. Ora, ele sabe de tudo, seu bobalhão! Ele sabe de tudo! Eu mesmo lhe escrevi, porque tu havias te esquecido de me arrancar pena e papel. Por isso é que ele não vem há anos. Ele sabe de tudo 1000 vezes melhor do que tu. Tuas cartas ele amassava na mão esquerda sem lê-las, enquanto com a direita segurava as minhas cartas ante os olhos. Ele agitava seu braço ante a cabeça. Tanto era o entusiasmo. Ele sabe de tudo 1000 vezes melhor do que tu! Voltou a exclamar. 10.000 vezes, disse Jorge para rir-se do pai. Mas ainda em sua boca as palavras adquiriram um tom mortalmente sério. Já há anos aguardava que viesses até mim com esta pergunta. Acreditas, por acaso, que me preocupo com outra coisa? Acreditas que leio jornais? Aqui, ó! E ele jogou a Jorge uma folha de jornal que de algum jeito havia levado consigo à cama. Um jornal velho, com um nome que Jorge não conhecia mais. Quanto tempo vacilaste antes de enfim ter amadurecido! A mãe teve de morrer. Ela não pôde viver o dia da alegria. O amigo vai ao chão em sua Rússia. Já há 3 anos ele estava amarelo a ponto de se poder jogá-lo fora. E eu, tu vês muito bem como me encontro. Para isso tu tens olhos, não é? De modo que me preparaste uma cilada! Gritou Jorge. Compassivo, o pai disse à parte. Isso tu provavelmente já querias ter dito mais cedo. Agora não faz mais o menor sentido. E mais alto. Agora tu sabes, pois, o que havia além de ti. Até aqui, tu sabias apenas a respeito de ti mesmo. No fundo, tu foste apenas uma criança inocente. Mas mais no fundo ainda, foste um homem diabólico. E por isso, fique sabendo, eu te condeno à morte por afogamento. Jorge sentiu-se acossado para fora do quarto.
O baque causado pelo pai ao desabar sobre a cama atrás dele, ele ainda carregou nos ouvidos antes de sair. Na escadaria, em cujos degraus correu como se estivesse sobre uma planície inclinada, atropelou sua empregada, que estava querendo subir, a fim de arrumar o apartamento depois da noite. Jesus! Ela gritou e cobriu o rosto com o avental, mas ele já havia escapulido dali. Pulou o portão afora, por sobre os trilhos do trem em direção à água, para onde aquilo o impelia. Já segurava firme o parapeito da ponte, como um faminto segura o alimento. Saltou por cima dele, como o mais perfeito dos ginastas que havia sido em seus anos de juventude, para orgulho de seus pais. Ainda se segurava com mãos que ficavam cada vez mais fracas, espiou entre as duas barras do parapeito um auto-ônibus que haveria de abafar com facilidade sua queda e exclamou baixinho: queridos pais, mas eu sempre amei vocês. E cedeu, caindo. Justo naquele instante, havia sobre a ponte um fluxo interminável.